Talvez você esteja aí chorando, sofrendo pela tua vida sentimental. Talvez você esteja vivendo uma situação em que alguém foi embora, em que alguém saiu da sua vida, talvez sem fechar a porta, sem te dar algum tipo de explicação. E você não consegue entender o que está acontecendo. E isso tem deixado você preocupado, preocupada, tem trazido angústia, tristeza e solidão para o teu coração. Talvez você nunca teve sorte na tua área sentimental, você nunca conseguiu prosperar em relacionamentos afetivos. E você muitas vezes tem se perguntado e tem perguntado a Deus por que a sua área sentimental e afetiva é tão conturbada, é tão cheia de idas e vindas, é tão turbulenta. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus na tua vida e te dizer, o Senhor te diz, não chore por alguém que foi-se embora, porque isso é obra do Senhor. E Ele te diz, se for propósito dEle, Ele vai trabalhar na vida desta pessoa, onde quer que ela esteja, que ela se encontre agora, transformar essa vida, fazer um vaso novo, e então Ele traz de volta até você, se for propósito do Senhor. Mas se não for propósito de Deus, saiba que Ele vai preparar alguém muito melhor e que vai estar à sua altura, que vai ter compatibilidade com você. Porque muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, Deus tira de nossa vida pessoas que são incompatíveis para caminhar conosco. Pessoas que têm compatibilidade espiritual, pessoas que têm compatibilidade de gênio, incompatibilidade intelectual. Eu não sei qual é o tipo de incompatibilidade, mas Deus é aquele que sabe, conhece, entende de todas as coisas, e os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Nós só precisamos entender. E o dia que você colocar na tua mente, que você entender de uma vez por todas que amor maior que o que Deus tem por mim e por você, você não vai encontrar em homem, em mulher nenhum na face dessa terra. Você vai descansar no Senhor, a tua vida sentimental, e você vai entender que Ele vai trabalhar para trazer o melhor de realização, de concretude nessa tua área. Porque o Senhor, a palavra dele nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e buscar primeiro o reino do céu, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O dia que você amar mais a Deus e depois amar a você, aí você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida sentimental. Porque existem muitas pessoas, meus queridos e minhas queridas, que às vezes ama muito mais o outro do que até a si próprio. Tem pessoas que acham que se não tiver aquela pessoa na sua vida, a vida dele acaba, ele não é capaz de prosseguir, de fazer mais nada. Quantas pessoas às vezes tiram até a vida do outro porque aquela pessoa rompeu, terminou um relacionamento. Pessoas que não estão na fiação com Deus. Pessoas que não amam a Deus sobre todas as coisas. Pessoas
que não buscam em primeiro lugar o reino do Senhor, infelizmente, acabam cometendo tais atrocidades. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, e você precisa entender isso na sua vida. O livro de Oséias, ele nos traz uma importante lição de como Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósito. Veja o que o Senhor disse a Oséias no capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então veja que aqui, o contexto em que a história de Oséias acontece é um contexto em que o reino de Israel já estava dividido. Nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. E foi nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Jeroboão estavam reinando. E o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E Oséias obedeceu. Talvez Oséias tenha ali pensado: Senhor, mas por que o Senhor quer que eu me case com uma mulher prostituta? Se uma mulher que se prostitui contraria os teus mandamentos, contraria a tua palavra. Amados, não queira entender a lógica de Deus, porque ela não é como a lógica humana. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender determinadas situações, determinadas coisas que estão acontecendo. Mas Deus, ele complica e depois ele explica. E aqui Deus, ele tinha um propósito do porquê ele queria que Oséias se casasse com aquela mulher prostituta. E foi-se, tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha e disse-lhe: põe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho, e ele disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Gisrael. Então veja, amados, Deus tinha um propósito de unificar aqueles dois reinos que estava dividido, o reino de Judá e o reino de Israel. Deus nunca se agradou da divisão daquele reino, porque a palavra do Senhor diz
que reino dividido ele não prospera. E foi isso que aconteceu com o reino, com o povo de Deus. Quando eles se dividiram, eles viviam sendo atacados, eles viviam sofrendo invasões de povos inimigos. Grande foi o sofrimento quando o povo de Deus se dividiu em dois reinos e aquilo já não estava mais agradando a Deus. E ele queria unificar novamente aquele povo. E ele disse que esse livramento que ele queria dar para o povo dele não viria nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, mas viria ali através da união que Deus estava fazendo através de Oséias. Então eu quero dizer para você, se você ficou até o fim desta mensagem, Deus tem propósito na sua vida sentimental. Não se entristeça, não lamente por alguém que te deixou. Se for propósito do Senhor, Ele vai tratar essa pessoa e trará ela de volta para a sua vida, para o seu cenário. Mas se não for, se houver incompatibilidades espirituais dessa pessoa para a sua vida, Deus trará uma outra pessoa. Porque Ele não une pessoas, mas Ele une propósito. E a sua vida sentimental, ela vai prosperar, porque você tem buscado isso da parte de Deus. Você não tem negado o nome do Senhor e Ele sabe da necessidade, do que precisa na sua vida. E um companheiro, uma companheira, Ele está providenciando para você. Tome posse dessa mensagem, porque ela traz uma promessa de restauração na sua vida sentimental. Amém?